Os dias seguiram normais em Nagasaki, o que não podemos dizer sobre Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, bem cedinho, estavam revisando pela última vez os circuitos do Enola Gay, o B-29 da USAAF, que mais se assemelhava a uma fortaleza alada. Tudo pronto, o monstro voador, pilotado pelo coronel Paul Tibbets, partiu da base aérea de Tinian, no Pacífico, para a missão hedionda de, pela primeira vez, detonar uma bomba nuclear sobre uma cidade. A então desconhecida aberração, batizada por Little Boy, seria armada durante a viagem pelo capitão da Marinha Americana William Parsons. A poderosa ogiva seguia desarmada para evitar acidentes. Cerca de 1 hora antes da explosão colossal, os radares japoneses detectaram a aproximação de aeronaves adversárias e as sirenes soaram. Mas ao comprovar que se tratava de apenas 3 aviões, o alerta foi suspenso. Devido à falta de combustível, o Japão não mais interceptava formações pequenas de aeronaves, e 3 era um número muito insignificante para alarmar quem já lidava com bombardeios aéreos em massa havia tanto tempo. Os 3 aviões eram o Enola Gay, que trazia a bomba, The Great Artist, para gravar e vigiar a missão, e Necessary Evil, para filmar e fotografar o inesquecível fogo genocida. A manhã, clara, tinha pouquíssimas nuvens no céu, pouco depois das 8 horas, quando o coronel Tibbets avistou Hiroshima. O major Tom Ferebeck tinha em sua mira, precisamente às 8h15, uma ponte sobre o rio Ota. Estavam a mais de 9.000 metros, mas desceram a 4.550 para jogar a bomba. Depois de depositar a morte sobre Hiroshima, como havia instruído o coronel Tibbets, o avião deu um salto quase vertical para se afastar da zona de impacto. Ainda assim, sua tripulação sentiu os tímpanos explodirem com as ondas sucessivas que vinham do cogumelo dantesco e medonho. Ondas que sacudiram perigosamente o potente B-29, de 30 metros e 60 toneladas. 43 segundos depois de lançada a bomba apocalíptica Little Boy, houve um estrondo reverberante e Hiroshima tornou-se um mar de fogo, seguido de uma chuva ácida e negra e da constatação de que a cidade simplesmente havia desaparecido, juntamente com quase 200.000 mortos. Ao ver o fogo devastador e as ondas radioativas que balançavam sua aeronave como se fosse um aviãozinho de papel, o copiloto de Tibbets, Robert Levis, exclamou: "Meu Deus, que fizemos?" Será que o capitão queria mesmo saber? O gigantesco cogumelo amarelo avermelhado se expandia para cima e para os lados, como um fogo de artifício cercado por uma fumaça impressionantemente preta. As casas voavam e se espatifavam antes de voltar ao chão. Ondas de choque da explosão varriam tudo pela frente, trincando prédios e arrebentando ouvidos. E um brilho cegava de maneira irreversível quem ousasse encarar o cogumelo gigante. O chão desabava sob os pés das pessoas, que naquela hora enchiam as ruas indo para o trabalho, e uma nuvem de poeira espessa, quase sólida, se firmou com a tempestade de fogo e estilhaços que viajavam a mais de 100 km por hora, retalhando tudo.
Pessoas se tornavam esqueletos em uma fração de segundo. Pouco restou em Hiroshima além de feridos medonhos, chorando e gritando de dor, queimados em um chão tão quente que queimava os pés daqueles que só sobreviveram para morrer depois, envenenados pela radiação que contaminaria o solo, a água e o ar. Nenhum hospital, nenhum médico, nenhum analgésico em uma população inteira queimada e sangrando. A cidade não respondia mais a nenhum meio de comunicação, parecia nunca ter existido. Nem rádio, nem telefone, nem telégrafo, nada alcançava a cidade muda. A capital levantou a hipótese de um bombardeio em massa e rapidamente enviou um avião de reconhecimento. O piloto do avião enviado por Tóquio viu a verdade quando chegou à cidade, à volta da qual voou em círculos repetidos no intuito de acreditar no que via. Uma cratera no solo ainda ardia, e no local onde deveria estar a cidade, uma pesada nuvem de fumo pairava sobre o nada. Hiroshima havia desaparecido do mapa. Kenjiro acordou sobressaltado. Passava das 11 horas. Meu bom Jesus, o que aconteceu para que eu perdesse a hora dessa forma? Por que não me acordaram? Tem trabalhado muito, filho. Qual é o mal em dormir um pouco mais de vez em quando? Senti que precisava descansar, disse a mãe enquanto lhe serviu desjejum junto ao resto da família, que já estava na segunda refeição. Tive um pesadelo medonho, horrendo, verdadeiramente horrendo. Uma estrela cadente gigantesca caía sobre a cidade e furava uma cicatriz enorme e profunda, de onde jorrava fogo como de um poço, e esse jorro se abria na parte de cima, na forma de um carrossel do inferno. Ficava assim por algum tempo, e depois parecia incendiar tudo, como um rastilho de pólvora, um mar de lava, mas não como a de um vulcão. Era como se uma represa de lama se arrebentasse e inundasse a cidade com fogo. Estamos em guerra há mais de 10 anos e você participou de um bárbaro incêndio a Nanquim, filho. Esses pesadelos são aceitáveis na sua situação. Eu vi o tenente Daishi se desintegrar nesse fogo apavorante. Então, são reminiscências de Nanquim, filho. Não foi ele quem o enviou até lá? Pai, não era aquele de 1937, aquele rosto que me visitou no hospital quase 10 anos atrás. Era Daishi maduro, atual. E você o viu com o rosto atual? Não. A lembrança que eu tinha dele era de 1937. Esse rosto envelhecido eu nunca tinha registrado em minha cabeça. O que você quer dizer com isso? Aonde exatamente quer chegar com esse raciocínio? Eu não sei. Só sei que por mais que sinta aversão por esse homem, estou ligado a ele. E sinceramente não sei explicar o que aconteceu, a não ser com o que chamam de viagem astral, projeção de consciência, algo assim. Nessa hipótese, quer dizer que Daishi está morto e Hiroshima foi bombardeada? Acha impossível Hiroshima ser bombardeada? Há vários militares lá. Pode ser. Se eu não estiver enganado, foi mais que um bombardeio. A cidade está arrasada. Vá até Nagasaki e telefone para Daishi, disse a mãe. Verá que está tudo bem e esquecerá esse pesadelo.
Espero que, como todas as mães, a senhora esteja certa também desta vez. O vento vinha de encontro ao rosto do nobre pirata, enquanto rumava para Nagasaki em sua motocicleta. Mas a calma que esse fenômeno lhe trouxe esvaiu-se completamente ao ouvir da telefonista que poderia tentar, mas já adiantava que Hiroshima não respondia desde as 8 horas. Como assim Hiroshima não responde? Nem telefone, nem rádio, nada. Parece até que a cidade não existe. Rumores vindos de Tóquio dizem que houve um bombardeio em massa por lá. Rumores? Olhe, não querem alarmar as pessoas. Ninguém sabe nada ao certo, só que Hiroshima não responde. Ainda mais tenso, Kenjiro voltou à chácara. Foram necessárias 16 horas para o Japão saber, por meio de um pronunciamento da Casa Branca, o que realmente havia acontecido a Hiroshima. Era extremamente difícil acreditar que apenas uma bomba havia sido largada sobre a cidade. Por isso, quando o pronunciamento oficial americano se referiu a Little Boy como uma ogiva de 15 kT, com 3,2 metros de comprimento, 71 centímetros de largura e peso de 4.000 quilos, que possuía um mecanismo apto a explodir uma massa de 60 quilos de urânio 235, iniciando uma reação nuclear em cadeia e destruindo tudo ao redor, o Conselho de Guerra japonês simplesmente não acreditou. Para a época, era impossível acreditar em algo tão fantástico. Foi levantada até a hipótese de uma frota de centenas de aviões novos que tivessem burlado os radares e entrado no espaço aéreo de Hiroshima, bombardeando a cidade ininterruptamente. Por isso, a rendição incondicional ainda não fora aceita pelo Império Japonês e o pronunciamento oficial americano foi omitido da população. No dia seguinte, Kenjiro voltou ao posto telefônico de Nagasaki. Conseguiu falar com Hiroshima? Perguntou a telefonista. Nada. As notícias são de que aeronaves de última geração, imperceptíveis aos radares, massacraram a cidade com toneladas de bombas incendiárias. Ainda há uma especulação. A telefonista baixou o tom de voz. Estão dizendo que os americanos arrasaram a cidade com uma só bomba. Uma só. Olhe que absurdo. Recordando o pesadelo onde viram a única estrela cadente, entre aspas, ele comentou: talvez não seja mais absurdo do que milhares de aviões invisíveis. Quer saber de uma coisa? Nada mais parece impossível nessa guerra maldita. Não me admiraria se Tóquio desaparecesse amanhã. Obrigado. Se por acaso Hiroshima responder, mande um mensageiro à chácara que eu a recompenso. Está certo. No caminho para casa, aproveitando o momento de relaxamento que Kenjiro experimentava sobre 2 rodas, iniciamos nosso trabalho. Leon havia entrado em contato e as notícias de Hiroshima eram terríveis. Contudo, o trabalho de resgate às vítimas do fogo nuclear estavam fluindo a contento. Com o fim da guerra na Europa, todos os grupos de Zakeu estavam servindo no Japão, especialmente em Hiroshima e Nagasaki. Daishi havia sido levado inconsciente imediatamente após a explosão. Ele deixara o corpo na hora em que a tempestade de fogo varrera a cidade, exatamente como Kenjiro vira em seu sonho. E os sobreviventes, que seriam chamados
Hibakushas despertavam de um pesadelo para ingressar no inferno das cinzas nucleares, que ainda vitimariam pessoas por anos. Eles estavam recebendo auxílio das cidades vizinhas e o apoio do plano espiritual no sentido de suprir a precariedade do socorro de um país arrasado e diminuir as dores excruciantes das escoriações, queimaduras e mutilações. O lado espiritual da cidade estava repleto de socorridos e socorristas. O número de espíritos era muito superior ao número de corpos, pois centenas deles simplesmente se desintegraram, o que gera até hoje a controvérsia sobre o número exato de mortos nas explosões. Ao chegar em casa, narrou à família o que descobrira. "O que você acha que aconteceu a Hiroshima, filho?" "Acabaram com a cidade, pai. Ela não existe mais. Vá por mim." "Aviões invisíveis." "Uma única bomba assustadoramente poderosa." "Meu Deus! O que será da humanidade a partir de agora?" "Eu não tenho a menor ideia, mas estou pensando em partir, deixar Nagasaki imediatamente. Aliás, deixar o país." "O que teme, Kenjiro? Já sofremos bombardeios este ano." "Outra aberração como essa. Ninguém acredita nessa nova bomba. Os Yankees precisam provar ao mundo que ela existe e selar sua supremacia bélica. Se isso voltar a acontecer, será em Tóquio ou talvez em Kokura, mas Nagasaki não é tão importante." "Somos um porto para o sul, pai. Temo por isso. Vamos embora." "Nossa vida é aqui, nossa chácara. Podemos construir tudo outra vez. Esqueceu que temos um tesouro?" "Para onde iríamos?" "Taiwan, talvez. Não era lá o paraíso dos piratas japoneses e chineses de antigamente?" Disse em tom brincalhão. "Assim contam." Todos nós trabalhávamos para fazer os ex-piratas chegarem ao consenso. No ouvido de cada um soprávamos o incentivo à mudança para o paraíso pirata do século XV e XVI. Mandávamos sugestões sobre a paisagem e a lembrança de que a ilha estava sob ocupação japonesa no momento. E mesmo quando acabasse a guerra e o país se rendesse, o controle da ilha pela China só se oficializaria bem mais tarde, com o Tratado de Paz de São Francisco, no início da década de 1950. Era tempo suficiente para escapar da segunda bomba atômica. "E quando devemos partir?" "Amanhã." "Já?" "Sim, amanhã bem cedo devemos colocar no barco nosso tesouro, objetos pessoais, comida e água potável, para partir antes de o sol nascer." E assim foi feito. O dia 8 de agosto de 1945 ainda estava escuro quando a família de piratas redimidos deixou Nagasaki, levando o tesouro para Taiwan, para o começo de uma nova vida, longe da guerra e da segunda covarde explosão atômica que se anunciava para o dia seguinte. Com lágrimas nos olhos, eles se afastaram da chácara e da cidade onde nasceram ou renasceram. Leon, como naquele dia em Nanquim, novamente amparou o grupo na nova viagem. Abracei afetuosamente meu amigo e confirmamos nosso encontro em Tóquio. Observamos o barco da numerosa família desaparecer
no horizonte. Continuávamos divididos entre o trabalho em Hiroshima e a espera angustiante em Nagasaki. Sentados no que seria exatamente o centro da explosão, oramos pelos homens encarnados naqueles últimos e dolorosos momentos da Segunda Grande Guerra. Sinto uma desolação, quase uma revolta. Saulo confidenciou em um fio de voz. Não podemos fazer nada para impedir. Saulo, sabemos que o alvo principal é Kokura, mas amanhã nossos amigos elementais, sob o comando de espíritos superiores, ofuscarão a cidade com nuvens, de modo que se torne impossível largar lá a ogiva. Podemos perceber que não será permitido um ataque nuclear sobre Kokura e, consequentemente, que esses ataques estão monitorados pelo plano maior. Por que eles não ofuscam todo o Japão? Porque os escândalos ainda são necessários. O silêncio se fez. Meu companheiro chorava de dor. Saulo, compartilho sua dor, mas ouça. A bomba largada sobre Hiroshima era um artefato de 15 quilotons. A que estão trazendo para cá é de 25 quilotons. E ainda assim, o estrago em Hiroshima será muito maior. Tudo está sob controle. Esses incidentes despertarão no homem o movimento pacifista antiatômico. Serão um exemplo do que não se deve mais fazer. E acredite, manterão a paz armada da Guerra Fria que se aproxima. Sempre que se lembrar de Hiroshima e Nagasaki, o planeta sentirá a consternação que experimenta agora por décadas e décadas a fio. Inclusive você mesmo, quando aportar na Terra novamente. Isso será um exemplo a não seguir. Esses episódios não serão esquecidos e farão os homens manterem as bombas inativas. Cada quiloton equivale a 1000 toneladas de TNT. Outra palavra será criada, o megaton, equivalente a 1 milhão de TNT. No futuro, as superpotências terão bombas de mais de 50 megatons. Mas essas coisas medonhas nunca serão detonadas sobre cidades, graças à memória dramática do estrago que fizeram as de 15 e 25 quilotons. Todos olharam espantados, tentando ter uma ideia do que seria uma arma de 50 megatoneladas. Inconcebível. Por que Nagasaki e não Kokura? Não é por acaso que se permitiu a aberração aqui e não lá. Muitos que estão aqui para essa dolorosa expiação vêm de longas datas em débito com o fogo. Nas guerras milenares, no Coliseu, na pirataria, na Inquisição, não é por acaso que está nesta cidade a maior concentração de cristãos do Japão. Nada acontece à toa, meninos. Vamos renovar nossas forças para ajudar nossos irmãos nesse ajuste dramático. O Japão estava muito próximo da rendição incondicional. Embora tenham escondido da população a verdadeira natureza do ataque a Hiroshima, eles acreditavam que a ameaça americana de varrer o Japão com outros ataques precisos era um blefe aliado, o que não deixava de ser verdade, já que possuíam apenas mais uma bomba nuclear, e fabricar outras era um processo lento. Se não se pode afirmar que as bombas atômicas colocaram fim à guerra, também não se pode negar que elas apressaram a capitulação que se arrastava desde os bombardeios às refinarias, que deixaram o país sem combustível.
o que também se deu em parte pela declaração de guerra da União Soviética ao Império Japonês. Do contrário, não teríamos o pronunciamento do imperador Hirohito nestes termos: o inimigo começou a empregar uma nova e especialmente cruel bomba, capaz de matar muitas pessoas inocentes e cujo poder de destruição é incalculável. Se continuássemos a lutar, isto significaria não apenas o colapso e a destruição da nação japonesa, como também ao extermínio completo da civilização humana. Profético imperador. Embora colaborassem para a assinatura da rendição, o objetivo maior desses ataques terroristas era realmente mostrar ao mundo, especialmente à União Soviética, o poder de fogo dos Estados Unidos. Alguns dos próprios pais, entre aspas, da bomba, Albert Einstein e Leo Szilard, foram radicalmente contra o acontecido. O segundo argumento, sabiamente: se tivessem sido os alemães a lançar bombas atômicas contra cidades ao invés de nós, teríamos considerado esse lançamento como um crime de guerra e sentenciado à morte enforcados alemães considerados culpados desse crime no Tribunal de Nuremberg. O dia 9 de agosto amanheceu triste e com nuvens no céu de Nagasaki. Kokura, graças aos elementais, ganhara sua couraça de vapor de água condensado, fazendo com que o terror, depois de tentar com 3 voltas achar uma brecha, rumasse para Nagasaki. O avião USAAF B-29 do Major Charles W. Sweeney levava a bordo a terrível Fat Man. Mais ou menos às 7h50 no Japão, um alerta soou. Mas da mesma forma que em Hiroshima, o sinal de tudo limpo, entre aspas, foi dado pouco depois, às 8h30, quando se certificaram de que eram apenas 2 aviões. Passava das 11 horas quando uma abertura de última hora nas nuvens sobre Nagasaki possibilitou ao capitão Kermit Beahan ver o alvo. A arma mortífera chamada Fat Man, contendo um núcleo de mais ou menos 6,4 quilos de plutônio 239, foi lançada sobre o vale industrial da cidade, entre os 2 alvos principais do alvo secundário, a Mitsubishi Steel and Arms Works e a Mitsubishi Urakami Ordnance Works. Embora em Nagasaki a tragédia tenha sido menor, uma onda de calor incendiário, detritos e radiação varreu o solo a partir do ponto de detonação, causando óbitos e destruição de 40% da cidade. Em Hiroshima foram 90%. Após a explosão, o local onde antes estava a chácara de Kenjiro parecia um deserto de areias negras, mas muitas vezes mais quentes que em qualquer deserto, com 1 milhão de graus Celsius. Durante muitos dias, permanecemos em Nagasaki no trabalho de socorro às vítimas. Aqueles que morreram no ato da explosão chegavam perdidos ao plano espiritual, sem saber o que havia acontecido realmente. Aqueles, porém, que tinham lenta agonia com queimaduras, escoriações e mutilações, conseguindo entender o tamanho da monstruosidade, aportavam no plano do espírito, nutrindo ódio incomensurável pela nação norte-americana, o que traria para o grande país
um número expressivo de inimigos sedentos de vingança na próxima geração. Em meio aos 40% destruído da cidade, onde só havia um nada carbonizado, uma garotinha de 10 anos chorava e tentava revolver cinzas venenosas em vão. Meus olhos se cruzaram com os de Saulo, que se aproximou ternamente dela. Olá, o que procura no meio dessa sujeira? Oi, estou procurando Izanami. Ela estava dormindo comigo e sumiu. Minha mãe sumiu, minha casa também. Nesse momento, seus lábios se contorceram no prelúdio do choro. Não chore, vou ajudá-la. Meu nome é Saulo. O meu é Miyako. Não sei o que aconteceu aqui. Eu estava dormindo e acordei no meio desta fornalha. Estamos em guerra, mas não me lembro de nada que possa ter feito esse estrago. Realmente é um grande estrago, mas conheço uma parte da cidade que não foi atingida. Podemos nos abrigar lá. Que tal? E minha mãe? Ela está bem. No momento está dormindo. Venha comigo. Sim, sim. Mas antes preciso encontrar Izanami. Eu tenho uma amiga que é especialista nisso, de procurar pessoas perdidas. Vamos até ela pedir ajuda. A criança segurou a mão que Saulo lhe oferecia e caminharam naquela desolada paisagem por alguns segundos até chegarem perto de Lina. Amiga Lina, esta é minha amiguinha, Miyako. Ela precisa de sua ajuda, pois perdeu sua companheira Izanami. Pode me descrever sua amiga, Miyako? Antes desse desastre, era branca como a neve, mas agora pode estar preta de fuligem. É pequena, amorosa e leal. Saulo me disse que tem um lugar para mim, mas sem minha companheira eu não posso ir. Você me entende? Claro, querida. Eu também não partiria sem minha irmãzinha. Não, não se trata de minha irmãzinha. Ora, Miyako, claro que é. Por que em meio a tanta tragédia você não partiria sem alguém que não fosse sua irmã? Afinal de contas, todos os animais são nossos irmãos. Estalando os dedos, Lina chamou o nome Izanami, e do meio da fuligem surgiu milagrosamente uma cadela de pequeno porte e vasta pelagem branca como a neve. Ela pulou nos braços de Miyako, que, chorando de alegria, acariciou o pelo do animal que lambia seu rosto com satisfação. Obrigada, Lina. Não poderia partir em paz sem minha irmãzinha. Eu sei, amiguinha. Agora vá e descanse. Saulo colocou a garota nos ombros, e sem que ela percebesse como, já estavam no belo jardim de uma grande casa de paredes brancas, e uma mulher com trajes que lembravam os de uma freira católica os esperava na porta. Olá, Miyako. Olá, irmã. Aqui é um colégio de freiras? Isso mesmo. Semelhante àquele onde você estudava. Vai se sentir em casa. Posso entrar com Izanami? Claro, venha. Temos em seu quarto uma caminha para ela. Abraçando longamente Saulo, ela se despediu e cochichou antes de soltá-lo. Eu morri na guerra? Pergunte à irmã, respondeu ele, também em um sussurro. Beijou os cabelos da garota e a colocou no chão. Até mais. Adeus, Saulo. Abraçada à freira, ela viu o amigo desaparecer atrás de grandes portões.
Muitas crianças foram mortas em Hiroshima e Nagasaki, e embora não fossem vítimas inocentes, tinham socorro diferenciado por ainda possuírem um corpo débil, inapto para expressar as falhas de caráter do espírito milenar, e por isso momentaneamente inócuo e isento de malícia. Era um trabalho gratificante e por muitas vezes divertido. As crianças não guardam mágoa. São autênticas e divertidas. E esse estado não muda imediatamente após a desencarnação. No dia 2 de setembro de 1945, recebemos a informação de que finalmente o Japão assinara, a bordo do USS Missouri, a rendição total. Acabava o maior conflito da história do planeta. Finalmente, era o fim da Segunda Guerra Mundial. Os prejuízos físicos e morais apenas muito mais tarde seriam computados, e o número das vítimas das bombas nucleares ainda aumentaria ao longo dos meses, anos, décadas. Ao final de dezembro desse ano, deixamos Hiroshima e Nagasaki, que foram entregues a seus protetores novamente. Partimos para a também bombardeada capital, onde encontramos um menino com capacete militar de aparentemente 14 anos, debruçado sobre o tripé que sustentava uma metralhadora. Ao nos ver, aos berros, ele disparou sua arma. Invasores! Alto! Em Tóquio, vocês não entram. Não somos invasores, expliquei. A guerra acabou. Que truque fajuto! Invasores aliados dizendo que a guerra acabou. Acredite, acabou mesmo. Faz quase 4 meses e você ainda está aí, atrás dessa arma, onde nunca deveria ter estado, pois não passa de uma criança. Olhe, moça, o exército de homens grandes está quase acabado. Então fomos emancipados para guerrear pelo Império. E aqui estamos nós, empunhando nossas armas em defesa da pátria. O patriotismo é a maior arma dos discursos bem articulados de líderes psicopatas para induzir jovens e até crianças a matar e se matar, diminuindo, com tanto sangue derramado, a nação a qual deviam somar. É mentira, é injustificável, é um grande paradoxo. Se eu preciso defender a nação que amo, como posso jogar a economia dela no ralo com a extravagância de gastos astronômicos que são instrumentos bélicos? Como posso expor sua área física a bombardeios que devastam a ecologia e as construções, empobrecendo ainda mais? E como, meu Deus, acho que morrer pela pátria é prova de amor a ela. Prova de amor é trabalhar, crescer e viver por ela. Largue essa arma, Yuzuki, e venha descansar. Outra rajada de metralhadora. Olhei para Salomão, rendida. O bom médico caminhou entre os tiros que o garoto imaginava disparar e tocou seu centro de força coronário. Imediatamente, o soldado infantil adormeceu sobre a arma e foi levado para o devido socorro. Esse tipo de incidência se repetiria por muito tempo nos continentes arrasados. A guerra dos mortos, entre aspas, se arrastaria bem mais que a dos vivos, entre aspas. Com um sorriso nos lábios, recebemos a segunda parte de nosso grupo. Leon trazia boas notícias dos piratas do bem, e os outros falavam em Hiroshima com uma ponta de tristeza que atravessará os séculos vindouros.
Contudo, a sensação de dever cumprido era o bálsamo para os nossos corações feridos, por 7 anos convivendo com a mais absoluta barbárie, que culminara nas 2 explosões nucleares arrasadoras e covardes. O grupo se abraçou e subimos um monte no alto do qual havia escombros do que já tinha sido um templo budista. A relva queimada possuía ainda alguns fachos verdejantes aqui e acolá. Nós nos sentamos em círculo pela última vez naquela missão para ouvir Leon. Sentíamos falta antecipada de nosso valioso aprendizado no final de cada etapa. Agora chegáramos ao fim da missão. O que nosso bom amigo nos traria naquele último dia na Terra? Iniciamos nossos trabalhos na Polônia, onde tivemos por tema a culpa. Ele mirou Ksênia, que sorria com uma afirmativa de cabeça a dizer que lembrava seu drama. Nada mais justo que o terminemos com a desculpa. Todos encaram o mestre da alma em absoluto silêncio. Desculpa no sentido de ausência de culpa, de liberdade de espírito, portas abertas à regeneração. Sabemos que a culpa nos traz a sensação de sermos indignos e maus, causando-nos a necessidade de sofrimento, trazendo-nos a raiva por nós mesmos, a subserviência e a baixa autoestima, a ponto de nos mutilarmos física ou psiquicamente. Tornamo-nos assim candidatos à dor e nos impossibilitamos para o trabalho de progresso pessoal e a felicidade dele provinda. Leon, isso é a pura verdade. Eu só aceitei o trabalho em prol daqueles de quem tirei a vida por pura falta de coragem de dizer não. Eu não me sentia à vontade para dizer essa palavra e a recebia sempre como um castigo. Era esta minha meta, o sacrifício. Pois é, Ksênia, a culpa nos leva ao sacrifício, o amor nunca. Pois para aqueles a quem amamos, nada do que fazemos é sacrificial. Por isso, o Mestre nos mandou amar, pois essa é a única maneira de fazer o bem com alegria. Ele não pediu sacrifício, e sim amizade, amor entre seus discípulos. A culpa nos leva ao sacrifício, a desculpa ao trabalho. A culpa nos leva ao padecimento, a desculpa ao amor sem limites. Mirem-se no exemplo de 2 dos discípulos de Jesus, Judas e Pedro. Ambos falharam com o Mestre, e ao tomarem consciência de seus atos, a dor apoderou-se dos 2. Judas entregou-se à culpa, buscou a autoaniquilação, e com isso, como sabemos, mergulhou na escuridão abismal do centro da terra. Ato que nada mudou no curso da história. O Mestre sofreu suas dores assim mesmo. E essa atitude ainda ampliou a dor de Judas, o que em nada ajudou o cristianismo nascente. Já Pedro driblou a culpa e se entregou ao trabalho da maneira como ele havia instruído. Fundou a Casa do Caminho e tomou as rédeas do movimento plantado pelo Cristo. Até o último dia de sua existência na terra, trabalhou por amor a seu Mestre. Deu sua vida a ele. Ao passo que Judas ainda conseguiu dar mais um trabalhinho para Jesus, não foi, Leon? Todos riram do divertido amigo Saulo. Pode-se dizer que sim.
Jesus desceu aos abismos para buscar seu amado Judas. Esse trabalhinho foi realizado com muita felicidade e amor, mas é claro que ele preferiria que o apóstolo estivesse trabalhando junto dos outros. Mas, se ninguém mais sentisse culpa por nenhum erro, não seria um retrocesso na evolução humana? Seria. Por isso, é impossível que tal coisa aconteça. Não retroagimos de jeito nenhum, Eva. Se todos fossem imunes à culpa de seus erros, teríamos uma geração de pessoas vazias de sentimentos e, portanto, extremamente perigosas. Falo de trocar a culpa pela responsabilidade pelo ato, e nunca pela insensibilidade diante de atos menores. Portanto, lembremos sempre de nos responsabilizarmos e não nos culparmos. A culpa faz com que permaneçamos no papel de vítimas, quando na verdade somos algozes. E isso traz apenas estagnação e repetição, como vimos no caso de nossos piratas. Não proporciona crescimento. A responsabilidade faz com que acreditemos na capacidade de mudar, capacidade que é inerente a todos os seres humanos. Enquanto Kenjiro se sentia culpado pelo que causou a Daishi e culpava Daishi pelo que este causou a si mesmo, ambos repetiram situações de proximidade e sofrimento mútuo. Em uma encarnação, ele chegou a ser capacho do irmão voluntarioso e cruel. Kenjiro sentia culpa. Daishi se sentia vítima, e ambos perderam seu tempo, pois Daishi não o perdoou, como vimos recentemente. Logo, a culpa é o veículo que nos leva ao sacrifício e ao sofrimento lento. Vemos aí um clássico caso de culpa e desculpa? Não, de culpa e ausência de bons sentimentos. A culpa não é um sentimento nobre, mas pense bem, é um sentimento, e quem sente culpa pode vir a sentir amor. Pior que os sentimentos menores é a ausência total deles, pois apenas o afeto humano pode refletir a dignidade divina. Por que a culpa é um mau sentimento, se é a precursora do arrependimento? Nem sempre. Existem pessoas que passeiam entre a culpa e a reincidência de maneira alucinante. E a culpa não é nobre, pois faz mal para quem a sente. É um entrave na evolução dessa pessoa e na ajuda às outras. É um sentimento egoísta, longe de ser altruísta. É a frustração que causa a distância entre o que somos e a imagem que criamos de nós, para nós mesmos e para o mundo. Quando Kenjiro deixou de se sentir culpado em relação a Daishi, seu crescimento começou. Embora não se desligasse totalmente dele, ocupou uma posição inferior e hierárquica na marinha, pois do contrário, o outro sempre se fazia de pobrezinho. Sem laços consanguíneos, ele se afastou do convívio constante que minava suas forças. Percebemos que depois de séculos de briga e subserviência, Kenjiro resolveu andar para a frente. Ainda tentou levar o arredio irmão consigo, e quando ele não quis segui-lo, não se atrelou à culpa, que poderia estagná-lo, e caminhou e trabalhou. Ao envergar as vestes físicas, ambos os piratas traziam no perispírito as marcas do fogo, elemento que usaram para matar e destruir. Cada um deixaria o plano em uma das explosões nucleares para saldar essas dívidas, mas tiveram destinos tão díspares.
Ao afastar-se da culpa e de Daishi, Kenjiro se viu liberto para sentimentos nobres. Ambos foram novamente atraídos ao mar e às batalhas bárbaras, com as cidades invadidas invocando as lembranças dos dois corsários. Kenjiro se sentiu responsável por seus atos passados e fez diferente. Daishi sentiu-se culpado pela primeira vez e, reformado da marinha, se trancou dentro de si mesmo na rota da aberração. Mesmo dizendo que gostaria de estar no fronte, o que ele queria e fez foi deixar fluir as marcas da crueldade e ser atraído e desintegrado pelo cogumelo atômico. Com Kenjiro foi diferente. A cada pessoa que ajudava a escapar da morte ou da fome em Nanquim, um fenômeno acontecia em seu corpo espiritual. Neste, que como o de Daishi, tinha a cor do carvão. A cada chinês ajudado, uma luz se acendia em um centro de força dentro dele, e este voltava a ter seu movimento circular, recuperando uma boa parte do corpo sutil carbonizado. Começou pelo coronário, passando pelo frontal, laríngeo e cardíaco. Este último harmonizou o tórax e os membros superiores, e assim, a cada gesto lícito, seu corpo psíquico era recuperado de maneira maravilhosa, expressando o verdadeiro pedido de desculpa, entre aspas, ao Criador, por um dia ter transgredido suas leis perfeitas e imutáveis. Naquele dia, ao se deparar com a casa em chamas e as pessoas presas em seu interior, Kenjiro possuía apenas os membros inferiores perespirituais carbonizados. Seu gesto de bravura, desprendimento e amor recuperou quase todo o resto do corpo. Alguém que veio com predisposição para ser consumido pela bomba atômica teve apenas a parte inferior da perna, lesada também por acidentes anteriores, devorada pelo fogo. Naquele momento, Kenjiro mudava seu destino, entre aspas, livrava-se da bomba atômica, saía de sua rota medonha e destruidora. Por isso, digo que a desculpa constrói e reconstrói. Foi maravilhosa a restauração do corpo sutil de Kenjiro. Quem teve olhos para ver assistiu ao maior espetáculo da Terra. Todos nós, se optarmos por trabalhar no bem, podemos diminuir, adiar, estacionar ou mesmo saldar nossos débitos sem dor. A desculpa consome para o bem a energia que seria devorada pela culpa. A desculpa é um ensaio do amor ao próximo como a nós mesmos, pois abre mão da autopunição e da vingança contra nós próprios. O erro pode ser o caminho para a verdade. Aceitar a responsabilidade por repará-lo é saudável. Viver alienado de si mesmo é doente. Cultivar o auto-perdão e se desculpar é o começo do recomeço. É restabelecer o todo que o erro e a culpa dividem. Desculpar-se é sacudir a poeira, recolher os escombros e seguir em frente. É replantar o verde da esperança. Avistar a luz no fim do túnel, a aurora no fim da noite escura. Mais importante do que a ciência de termos errado é a certeza de que estamos prontos para a reparação. Ninguém caminha preso ao passado. Ninguém caminha preso a nada. Desculpar é dizer adeus ao passado, é sentir a vida pulsando já, é ingressar no presente. A hora é esta.
O sentimento de reconstrução está em alta em todo o planeta. Se todos pararem para se lamentar sobre ruínas e cadáveres, a Terra nunca mais voltará ao normal. Aproveitemos e desculpemos o eixo. Desculpemos os aliados. E mais importante, desculpemos a nós mesmos. Oremos pelos que se foram e pelos que permanecem com a missão de reconstruir o planeta avariado. Oremos pela paz de espírito que só a desculpa nos dá, pela paz entre as nações que o amor traz. Oremos para que possamos, isentos de culpas, gastar nossas energias usufruindo de um presente que nos foi dado há quase 2000 anos e do qual nosso sentimento de culpa não nos deixa desfrutar. A paz do Cristo. A paz sem fronteiras e sem limites. Que essa paz esteja dentro do coração de cada habitante da terra, transborde para o seu solo e dê frutos. As lágrimas molhavam nossos rostos. Falar de paz, da paz do Cristo, depois de tudo o que presenciamos, era realmente emocionante. Todos, abraçados a Leon, agradeciam pelas belíssimas lições dadas em tempos tão difíceis. Senti que uma interrogação partia de cada um de meus companheiros de trabalho. O que faremos agora? Eu mesma nada respondi. Senti que Zaqueu se aproximava. O perfume suave que enchia a psicosfera era inconfundível. Que a paz do Cristo, o segundo grande elo mundial, esteja conosco. O clima era de profunda reverência. Em completa entrega, ele proferiu uma prece que acompanhamos com pensamento totalmente sintonizado. Mestre dos mestres, Cristo planetário, envie-nos sua paz para que esta esfera azul possa finalmente descansar de tanta crueldade. Que nossas lágrimas sejam o bálsamo para suas queimaduras. Que elas possam penetrar em sua pele escurecida pela insensatez e se integrar às suas veias superaquecidas para fazer porejar o suor que a tudo restabelece. Que ela possa descansar e retornar à força para um novo parto, que devolverá a cor de sua pelagem verde. Deixe que nossa terra durma nos braços do Pai e receba o sol, que já ilumina sem fuligem, forte aliado de sua regeneração. Permita, Senhor, que a orquestra sob sua batuta volte a se afinar. As notas começam a variar. Ó, música do vento, do mar, dos pássaros, das fontes e das bocas sobreviventes. Perdoe-nos, planeta, por manchar suas águas com nossos próprios despojos, suor e sangue. Gire, dance, floresça, evolua. Ilumine-se em sua exuberância, recomece. Que brote de suas entranhas a paz clorofilada, a semente da paz do Cristo. Campos minados serão campos floridos. Nossas armas, ferramentas. As operações serão para embelezá-lo. Nossa missão, regeneração. Nova era, era da paz. E a mansuetude nos dará você por herança. É findo o tempo escabroso. Bem-vinda, nova era. Nossa medalha pela última batalha da Segunda Grande Guerra era belíssima. Uma linda miniatura do planeta foi acoplada às nossas vestes,
onde as tantas outras se encontravam. Como se houvéssemos combinado, todos depositamos sobre a pequena esfera azulada um beijo de amor, um beijo de despedida. Zaqueu havia retornado, deixando um suave perfume no ar, e nosso veículo já nos aguardava para segui-lo. Capítulo 15. Festa em casa de Zaqueu. Ao avistarmos a casa de Zaqueu, rodeada de suas sugestivas árvores, sentimos uma emoção ímpar. Para aqueles que nunca haviam estado por aquelas paragens, era ainda mais fascinante. A colônia, administrada por nosso magnífico líder, era uma gigantesca casa ao estilo da Palestina dos anos 30. Pintada toda de um branco quase translúcido, lindo. A construção era realmente encantadora em sua majestosa simplicidade. Ao transpormos os portões, uma música suave se fez ouvir e ficamos estarrecidos com o número de convidados do nobre discípulo do Mestre. Era de nosso conhecimento o fato de que dezenas de milhares de grupos análogos ao nosso eram dirigidos por Zaqueu. Só não imaginávamos que nos encontraríamos com todos. A alegria era inenarrável, o clima de paz e festa. Um sorriso iluminou nossos rostos ao ouvir uma melodia tão familiar e uma poesia tão conhecida. A canção que cantamos em todos os idiomas da Europa começou a ser lindamente executada por uma voz suave e doce, no momento em que entramos no vasto jardim. A música improvisada de nossos poetas era o amor ao próximo em forma de canção. Durma e sonhe, repouse em meus braços, filho de meu coração. Durma e sonhe, enquanto a chuva cai como uma bela nota musical no telhado. Durma e sonhe. Quem sabe os sonhos sejam realidades na manhã que se anuncia, quando a chuva ceder lugar ao sol. Mas agora apenas durma e deixe que a chuva caia em nós, lavando nossas mágoas e dores. Deixe que chova agora, que chova em você, que chova em mim. Durma, durma agora. Aquelas palavras tão nossas nos levaram às lágrimas, trazendo lembranças tristes e saudades dos amigos que fizemos. Com um grito de emoção, percebemos a surpresa que nos preparara nosso amado líder. Haskell, Eiko, Elder, Petrovski, em estado de repouso, correram para nós. Ksênia chorava copiosamente enquanto abraçava os filhos, entre aspas. Andrésige, também em sono profundo na terra, veio ao encontro de Saulo e Lina. Ana, emocionada, juntou-se novamente a nós, trazendo Alyosha, que com toda sinceridade pediu perdão aos soldados. Dentre árvores com aparência secular, Lia surgia com Caroline e Remy. Thierry, o soldado francês, e Christine, a enfermeira bonita, que nos avistaram entre a multidão, correram para Lina e Sara e agradeceram às amigas de todo o coração. Eles estavam vivendo refugiados na Suíça e ainda brigavam, entre aspas, muito. As emoções estavam apenas começando. Andamos mais alguns metros de jardim e avistamos Randall McFly, que puxava pela mão a bela filha Aisha. Adam se mostrou enternecido e correu para o protegido, que jurou a Mr. Free
estar se comportando direitinho em Lubaia. Uma moça bonita correu para Saulo e Lina e disse que parecia conhecê-los de algum lugar. Seria de Ladoga? Oh, o fantasma de Nicolau Romanov! Foi muito divertida a expressão do rosto do poeta. Nós não conseguimos disfarçar a gargalhada. Onde estou? Se você é um fantasma, pode me dizer onde está meu querido? Heinz apareceu ao lado dela. Irina, minha Índia, que saudade! Heinz, meu querido, quero ficar com você. Ainda não pode fazer isso. Ainda precisa cuidar de Elissa e Sergei. Irina contou que estava com ambos em Rokhov e fabricavam chocolates. Elissa se virava bem sem a perna e Sergei ficara completamente cego, mas ainda assim ajudava muito as duas. Estávamos no auge da emoção quando Eva recebeu o abraço de Elídia, Margaret, Theodor e seus acadêmicos de medicina, que passavam por um de seus raros momentos de repouso. Também vieram para a festa. Alguns minutos depois de nos entendermos com eles e conhecermos os detalhes de sua missão de paz, Saulo e Adam foram quase esmagados no abraço de Roy e Kurt. Nina correu quando avistou Nick. O soldado estava em Londres. Havia sobrevivido à guerra e aderido à doutrina espírita com fervor, assim como Preston e Scott, que conheceu em uma reunião de estudos. Duane havia voltado a Sicília para rever Vitória, como prometera. A garota estava completamente curada. Ouvimos uma conversa animada em alemão. Era Burckhardt que palestrava com Alphonse sob uma frondosa tamareira. Acenamos para eles, que correram até nós. Não poderíamos deixar de dar um abraço em vocês e na enfermeira bonita. Depois de um longo amplexo, ele novamente nos ofereceu uma flor silvestre, desta vez imaculadamente branca. Ouvimos a bela orquestra por alguns minutos, enquanto nos refazíamos de tanta emoção. Então avistamos Jeremy. Este correu para Sarah e Ksenia, acompanhado de América e Amérique, que nos deram boas notícias de Rain, Wace e Leyer. Foi cheio de ternura que nosso grupo abraçou Nofrinho, o doce pracinha brasileiro, que se preparava para uma nova incursão na carne, junto a Evaristo e Giana, que estavam no Brasil. E devido ao fuso horário, não estavam repousando, e estavam ausentes no momento. O Sullivan abraçou Eva, saudoso, e disse que ali era um belo local, mas a bordo de seu velho barco ele tinha uísque. Eva, abraçada ao irlandês, desejou-lhe boa sorte. Otto, Hermann, Hugo e Franz se mantinham, juntamente com os filhos, em tratamento intensivo no estado de repouso. Sempre que adormeciam, eram submetidos a verdadeiras cirurgias da alma. E Marga trabalhava intensamente na recuperação total daqueles que tomara por filhos do coração. Um grupo de piratas, entre aspas, batia palmas ao som da música que vinha do alto. Kenjiro aproximou-se de Leon e apresentou sua tripulação, entre aspas. Em um salto espetacular, Miyako pulou nos braços de Saulo e Izanami a acompanhou, balançando a cauda, feliz. Estávamos todos felizes. Dirigi-me a meus amigos nestes termos.
recordando as pessoas com as quais dividimos nossos sentimentos nos últimos mais de 6 anos e agradecidos a nosso segundo grande elo, nos sentimos privilegiados por participar ativamente no socorro às vítimas da última grande guerra. Fizemos amigos e estreitamos laços. Experimentamos a melhor sensação de que o ser humano é capaz, o verdadeiro nirvana, alcançado no afã de levar a paz do Cristo, que vem de elo em elo até os mais necessitados dela. Saber que a humanidade é uma grande corrente de paz, da qual fazemos parte, é verdadeiramente a plenitude do ser humano, como imagem e semelhança de Deus. Vincular-se a essa corrente é a opção de cada um, mesmo porque os elos estão quebrados. Embora causem transtornos, um dia ainda se integrarão à corrente da paz universal. Os escândalos ainda são necessários, mas à medida que o ser humano cresce, eles vão sendo dispensados, trocados por amor maior. Acaba a Segunda Guerra Mundial, evento que por muitos anos fascinará estudiosos da história e do comportamento humano, por seu tamanho em espaço e tempo, astúcia e esperteza, crueldade e altruísmo, progressos e retrocessos, exemplos do que fazer e do que nunca mais fazer. Gerações viajarão com um livro nas mãos, cujas páginas narrarão a história da guerra. Há pessoas que a viveram na carne ou no espírito, mas seguramente podemos dizer que toda a população da Terra viveu a reação de suas ações em milênios de barbárie. Agora é a era da reconstrução, da recuperação, da ecologia, da arquitetura e da economia do planeta. Acabamos de quitar, de maneira acelerada e coletiva, uma história de crueldades diversas contra os mais fracos. Dizimamos povos inteiros ao longo do tempo, quer seja com fabulosos exércitos como o da Macedônia, Grécia ou Roma, quer seja com os desorganizados e sanguinários como os celtas, vândalos, saxões ou godos. Matamos Jesus e seus seguidores e deturpamos seu evangelho no afã de desmantelar cidades inteiras sob o símbolo da cruz nas sangrentas cruzadas que se transmutaram na Santa Inquisição. No advento das grandes navegações, nós nos tornamos piratas e saqueadores do Novo Mundo. Varremos dos mapas os povos das Américas, destruindo sabedorias milenares pela força bruta de nossa selvageria civilizada, e nos apoderamos de nossos irmãos indígenas e africanos, como se fossem propriedade legítima daquele que é cheio de dinheiro e vazio de compaixão. Agora é hora de partir rumo ao futuro. Um futuro de paz, no qual todos saberão o valor de cada sentimento e não de cada objeto, no qual a bandeira branca, que significa a paz por estarmos abrindo mão de nossas próprias cores, será a bandeira do planeta Terra, pátria de um só governador, um só exército, nosso exército, as fileiras do segundo grande elo, ligado ao elo maior, nosso Pai de amor e fonte inesgotável da paz, que o Cristo planetário nos trouxe há 2000 anos. Quando silenciei em lágrimas, ouvi o som de 2 mãos chocando-se
e um perfume suave me lembrou um adorado anfitrião. Que a paz do Cristo esteja conosco, disse ele. Para sempre, Zaqueu, para sempre. Sejam bem-vindos à minha casa. Sinto-me novamente transformado diante de tanto amor e trabalho no bem. O meigo discípulo pegou pela mão uma figura conhecida de nossa equipe e disse que ele estava ansioso por esse dia. Dieter, o operador de periscópio, portava um violão e, sem palavras, convidou Saulo a cumprir a promessa que lhe fizera a bordo do U-2. O poeta aqueceu e se sentou ao lado do rapaz. Enquanto lhe dava algumas lições, cantou nestes termos: Eu quero viajar para dentro da noite, passar o dia lá, esperando o alvorecer do amor que iluminará. Eu quero voar embaixo das águas e nadar sobre nuvens claras, caminhar sobre as copas das árvores e me arrastar em planícies raras. Quero um barco sempre ao norte, que um vento parado me acorde, fazendo um acorde duetado com a dor inexistente. Eu quero um sol, um lá e aqui, um monte de vozes de aves afinadas, peixes dançando sobre as águas, e a lua crescente espetando os lagos. E nas vilas 1000 soldados plantam flores nos telhados. Eu quero uma bomba de chocolate com 1000 quilotons de licor, adoçando as latitudes numa atitude de amor. Eu quero beijar toda a terra, serena sem sombra da guerra. Eu quero alterar minha voz em mais de 1000 decibéis, fazer-me ouvir à distância, numa harmoniosa consonância. Representar muitos papéis, uma canção abrangente, diligente, diferente, urgente, fulgente. Uma canção cheia de gente, gente indulgente, inteligente, interagente, perfulgente. Muita gente, como a gente, para salgar a terra, iluminar a serra. E desta forma se encerra a era de terror e guerra. Por muito tempo estivemos em casa de Zaqueu, ao som de belos instrumentos e vozes. A festa se prolongou até que as obrigações do dia a dia chamaram aos viajantes da carne para a aurora que se anunciava no planeta. Os grupos de Zaqueu também se recolheram a seus afazeres. Uma parte daqueles trabalhadores partiria de volta à Europa, no auxílio ao dramático pós-guerra, e a outra parte se preparava para uma nova incursão na carne, que começaria a partir dos anos 1950 e se completaria na década de 1970. Abracei longamente cada um de meus amigos e seguimos nossos rumos diferentes. É isso mesmo. Apenas seguimos rumos diferentes, pois amigos nunca se separam. Pós-fácil. O sol já iluminava o céu límpido de minha cidade havia várias horas. Nenhuma nuvem se fazia presente na infinitude azul. A tarde começava e eu ainda dormia. Afinal, era feriado, não tinha escola. Comemorávamos o aniversário de nossa bucólica cidade. Meu despertar, quase vespertino, foi inusitado naquele dia. O primeiro som que ouvi foi o choque entre as dezenas de frascos
de perfumes e esmalte para unhas que minhas irmãs deixavam sobre a penteadeira. Abri os olhos preguiçosos a tempo de assistir ao bailado frenético seguido do tombo espetacular dos cosméticos no piso de cimento. Em seguida, foi a vez das janelas de vidro trepidarem e as lâmpadas tremularem, suspensas em seus fios. O ronco dos motores não se fez esperar, era ensurdecedor. Olhei pela janela. As chuvas que começaram em agosto haviam pintado de um verde colossal as montanhas que circulavam a cidade desperta, com exceção de mim. E o contraste com o céu irremediavelmente azul era quase surreal. Assustada, percorri minha casa. Em minha curta existência, nunca tinha visto nada igual. A casa estava vazia. Estava sozinha? Saí à rua em busca de uma explicação, descalça e de pijamas. A rua só fez me confundir mais. Tumultuada como nunca tinha visto antes, a população estava em polvorosa. Corriam de um lado para o outro, pareciam completamente tontos e falavam ao mesmo tempo, deixando no ar um dialeto ininteligível. Só uma coisa era comum: todos os rostos, avermelhados pelo sol de setembro, se voltavam para o céu exageradamente azul. As destras protegiam os olhos da luz intensa e as esquerdas apontavam o horizonte. Foi então que eu vi os donos de tanto barulho e confusão. Um grupo de aviões aproximava-se rapidamente. Aviões sobre minha cidade? Por quê? Para quê? Eu não podia entender. Ainda. O ronco era potente e assustador. Rápidos como raios, os aviões já estavam sobre nós. Senti medo. Onde estavam os meus? Eu era quase invisível, exageradamente pequena, e todos olhavam para cima. Meu coração infantil acelerou-se ao ver um avião precipitar-se para o solo. A aeronave descia vertiginosamente, virando e revirando. Parecia uma folha de papel. Fechei os olhos para não ver a queda e esperei pelo barulho da explosão. Ele não veio. O rastro de fumaça em espiral ficou por alguns segundos no céu azul. Sentei-me à sombra que a parede da capela fazia e me entreguei à visão inédita do firmamento daquele dia. As aeronaves pareciam dançar. Passavam uma pela outra, quase a se tocarem. E o céu, antes tão azul, se encheu de fumaça. Perdida em meio ao alvoroço, ao falatório e ao ronco de motores possantes, fui sendo tomada por uma emoção que sucede ao medo. A passividade admirada. Sem mais nem menos, comecei a ficar deslumbrada com as manobras precisas. Meus olhos, não mais preguiçosos, acompanhavam o sincronismo impressionante, perfeito. Mas ainda assim eu não entendia. Em meio ao movimento desarmônico da população tumultuada, reconheci meu pai, meu herói. Corri para seus braços. Está com medo, papai? Só se você estivesse em perigo. Já ouvi dizer que os aviões lá em cima colocam fogo nas pessoas. Esses não, esses são bonzinhos. Nesse momento, um coração surgiu no céu. Agora eu estava tranquila.
Dos braços de meu pai, na segurança de tão fortes músculos, assisti à minha primeira apresentação do EDA, que chamamos carinhosamente de Esquadrilha da Fumaça. Desde que aquele momento em que fui apanhada pelos braços fortes de meu pai até há poucos dias, quando vislumbrei mãos calçadas de luvas acenando de dentro do cockpit de belíssimos aviões das cores do Brasil, o amor e o orgulho por esses cavaleiros do ar me levam às lágrimas. Que todos os homens que fazem ou fizeram parte dessa belíssima corporação, que é a pátria de asas, recebam as vibrações de paz e amor de todos os brasileiros. É privilégio de poucos olhar para o céu azul, repleto de aviões, e sorrir ou chorar de emoção diante de tão majestoso espetáculo. Obrigada a todos vocês que enaltecem o orgulho de ser brasileiro, quando nos bombardeiam com alegria, beleza e emoção ímpares. Desejo que a paz do Cristo, o segundo grande elo, seja sempre a orientação de seus voos. Elizabeth Pereira.